vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu quero compartilhar contigo nesta noite. Está em Mateus 4. Versículo 1. Nós vamos estar lendo até o versículo 11. É a tentação de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, quando a pomba desceu, quando Deus falou sobre ele, Jesus foi levado para o deserto. E ele permaneceu naquele local por 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Vamos estar lendo Mateus 4, 1 em diante. E diz assim: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos. Interessante, né? Palavra de Deus que nos mostra como o inimigo, ele é astuto. Como ele tenta de várias maneiras prejudicar. Como ele age para poder derrubar. Louvado seja o Senhor, aleluia. Eu quero estar lendo contigo também Deuteronômio 8:3. Pode colocar para mim? Louvado seja Deus. Esta foi uma das palavras que o Senhor Jesus falou. Não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Essa foi a palavra que Jesus falou para Satanás lá no deserto, quando ele mandou que o Senhor Jesus transformasse aquelas pedras em pães. Ele usou a palavra que está em Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Louvado seja o Senhor. Vamos estar lendo também Deuteronômio 6:13. Aleluia. Louvado seja Deus. Está escrito: vai-te, Satanás, né? Ó, temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Aonde foi a segunda, né, tentação que o inimigo queria que ele adorasse. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus Cristo, ele é aquele a quem nós recorremos a todos os momentos, não é verdade? A todos os instantes. Eu estou feliz? Obrigado, Jesus. Eu estou triste? Senhor, me ajuda. Estou passando por dificuldade? Pai, preciso da tua força. Eu tenho que vencer. Jesus Cristo, ele tem a autoridade, o poder para nos instruir no caminho que nós devemos seguir. Somente nele nós temos a verdade, a vida, a salvação. O inimigo tenta de várias maneiras, ele tenta te destruir. Tenta falar para você que você é fraco, que você não vai conseguir. O inimigo coloca para você coisas que você olha assim e fala, é muito fácil. Mas é caminho de perdição. O único que oferece riquezas é Satanás. Olha, tá vendo tudo aí? Ele fala para Jesus, tá vendo tudo? Olha, todos os reinos. Prostra-te e me adora, porque eu vou te dar todas essas coisas. E a palavra de Deus diz o quê? Olha, tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. E a palavra fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O interessante disso tudo é que o evento que aconteceu, da tentação de Jesus, ele se passa logo depois que ele é batizado, né, nas águas por João Batista, e ele é levado para o deserto. E com fome e com sede, à noite muito frio, e de dia muito calor. Uma coisa incrível, né? Deserto. Imagina só o deserto, aquele monte de areia. Nós vamos ver, se nós lermos os evangelhos sinóticos, aqueles que concordam, né? Aonde tem a mesma passagem que nós lemos, vai dizer em um dos evangelhos que ele estava no deserto e ali havia muitas feras. Ou seja, o lugar que ele estava era um lugar terrível. Era um lugar que não era para qualquer um. Não é qualquer um que vai para o deserto e consegue sobreviver. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, para que ele bata de frente com o pior dos piores, com aquele que está preparado para destruir, para matar e para roubar. Mas o Senhor Jesus, ele entra naquele deserto consciente que a palavra do Pai, do Criador de todas as coisas, do Deus eterno, estava na mente dele. E desta forma, o Senhor Jesus, ele vence a peleja, porque estava com a mente
ligada no Pai. Em todos os momentos. Jesus, ele é confrontado, mas ele age de forma tremenda, porque ele fala da palavra de Deus, que estava no Antigo Testamento, né, que nós temos hoje, no livro de Deuteronômio. Ele usa as palavras que foram ditas pelo próprio Deus ao povo de Israel naquele tempo passado. Ele repete as palavras que Deus falou, ele usa a autoridade da palavra para ser vencedor, para colocar diante do inimigo o maior de todos, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, aquele que tudo fez, aquele que tem autoridade e poder. Nós precisamos entender que nós temos que ter esta palavra na nossa mente, nós precisamos 24 horas estar ligado no trono da graça. Nós precisamos estar 24 horas com Deus na nossa mente, para que o inimigo não venha tentar minar o teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu entendimento, para que você seja pleno com Deus, para que você tenha a autoridade para combater, para falar, para poder agir no momento certo, no momento oportuno, com a palavra de Deus que foi nos deixada. Porque o Espírito Santo, ele está a todo momento comigo e contigo. E o Espírito Santo, ele nos faz lembrar da palavra, ele nos faz lembrar da autoridade que é a palavra de Deus, que nós temos acesso a todo momento, a todo instante. Não troque de maneira nenhuma a palavra de Deus pela televisão, pelo jornal, não troque. Tenha o teu momento especial para com a palavra, para a Bíblia, para que você possa entender, compreender, para que você seja uma pessoa que tenha autoridade, que tenha o comando, que tenha a palavra esclarecida na tua mente, para que você não seja enganado em momento algum pelas artimanhas de Satanás, porque ele está ainda tentando matar, roubar e destruir. Ele ainda está oferecendo coisas, ele ainda está fazendo aquelas maldades, ele ainda está entrando nas mentes, ele ainda está fazendo com que as pessoas venham ouvir, venham ver e venham sentir. A única forma que nós podemos ter para nos proteger é através da palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. O local onde Jesus foi levado foi o deserto da Judéia. Aleluia. A duração desse momento, dessa peleja, foi 40 dias e 40 noites. Irmãos, fazer jejum por um dia, às vezes é sufocante. Eu quero que você entenda que Jesus, ele foi levado naquele deserto pelo Espírito, mas ele, com certeza, queimou a sua pele, ficou com os seus lábios rachados.
ele sentiu dor, sentiu frio, porque ele era o Jesus encarnado, assim como eu, como você. Você sabe o que você deve fazer. Você tem o entendimento para poder procurar o melhor para a sua vida. Eu posso muito bem procurar o melhor para o meu viver. Eu não quero ir para o deserto. Não, não quero. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, eu não quero ir para o deserto. Você não quer ir para o deserto. Mas, se a vontade de Deus for que você passe pelo deserto, você vai ter que passar. Por quê? Porque a vontade de Deus é a que prevalece. É a vontade de Deus que é soberana. É ela que determina todo o nosso ser, todo o nosso ir e vir, todo o nosso agir. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas ele tinha na sua mente a palavra do Pai. E nós precisamos, irmãos, a todo momento, a todo instante, estar com esta palavra, a palavra de Deus, a palavra de vida, de sabedoria, a palavra de eternidade, a palavra que nos traz a graça, nos traz a paz, nos traz confiança a todo momento em nossa mente, em todo instante. Não podemos nos distrair com coisas mundanas, porque você não pode perder de forma alguma o foco da palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero que você entenda que a nossa vontade, ela é uma vontade limitada. Olha, eu queria muito fazer algo, eu queria ir na Lua. Tenho muita vontade de ir na Lua. Tem vontade de ir na Lua? De pegar uma nave espacial e sair da Terra? Não sei, talvez tenha. Mas essa vontade é uma vontade limitada. Mas a vontade de Deus, ela é soberana, ela é ilimitada. A vontade dele tem que ser cumprida. Você não pode fugir da vontade de Deus, não pode. Talvez você receba um convite. Vamos em tal lugar? Não, não quero. Talvez o pastor te chame para fazer alguma coisa e você fala, não, não quero. Talvez eu te chame para fazer alguma coisa e você diga, não, eu não quero. Eu não quero fazer, não quero ir. Mas, se Deus te chamou, se Ele propôs algo para você, não pode ser negado. Você não pode falar não para Deus. Você pode até querer desviar o caminho, como fez o Jonas. Mas aonde acabou o Jonas? Qual foi o destino dele? Quero que você vá para Nínive. Vou não, vou ao contrário. No final, ele estava onde? Em Nínive. Porque não é a minha vontade, não é a tua vontade, é a vontade
do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra. É Ele que determina todas as coisas na minha vida, na tua vida, na vida de todos os seres humanos desta terra que Ele mesmo criou. Aleluia. Às vezes, eu quero. Oro, porque eu quero. Mas Deus, Ele não quer. Não adianta. Posso ficar de joelhos o dia inteiro, a noite inteira, um mês inteiro. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Não é a minha vontade, não é a minha oração que determina a vontade de Deus, não é o meu querer que determina a vontade de Deus. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, ali prevaleceu a vontade do Pai, e assim a vontade do Pai vai prevalecer na tua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas que existem nessa terra. Louvado seja o Senhor. Está entendendo, meu irmão? Deus, Ele é maravilhoso. Tem coisas que acontecem que a gente não entende. Não sei o que houve, Senhor. O que está acontecendo? Mas, no tempo do Senhor, a vontade dele é revelada e você entende por que estava acontecendo, por que eu fui levado ao deserto, por que eu tive que passar pela prova. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, Ele continua no controle. O comando de todas as coisas é dele. Não adianta, é somente Ele. Ele. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Bom estar contigo aqui nesta noite, participando da palavra do Senhor. Louvado seja Deus pela tua vida, pela vida da tua família. O Criador dos céus e da terra, o Deus que criou a terra, que criou os céus, as estrelas, que criou tudo que você consegue ver. Ele é o mesmo Deus aqui, neste lugar, nesta hora, neste momento. Aquele Deus que criou as coisas, que fez existir, que trouxe o que não era possível ver, a visão. Aquele que fez as coisas aparecerem, formarem, através da sua palavra, da sua autoridade, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite e que tem o controle da tua vida. Louvado seja o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Satanás leva Jesus num lugar bem alto, aí fala para ele, olha, pula aí, porque está escrito que será dada a ordem aos anjos ao teu respeito. Irmãos, você está entendendo o negócio? Ele conhece a palavra de Deus, mas ele usa ela para poder destruir, para poder matar, para poder trazer dúvidas. Nós estamos vivendo um momento de internet que nós vemos pessoas falando muitas coisas, gente, terríveis. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque é legal, falam bem,
falam da palavra, mas não aplicam a verdade na palavra que estão falando. Não reconhecem que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ficam oferecendo vantagens e mais vantagens para poder ganharem seguidores, para poderem ter mais membros nas suas comunidades, nas suas lives, mas não falam da verdade. Se você se aprofundar, você vê que é pura heresia. Coisas terríveis que estão falando na internet, usando da palavra, modificando algumas coisas. Lança-se do pináculo do templo para ser salvo pelos anjos. Resposta de Jesus: não porás à prova o Senhor teu Deus. Irmãos, tenha convicção, tenha certeza, entenda que o Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele honra a sua palavra, Ele zela por esta palavra, Ele trabalha a favor desta palavra. Nós temos na Bíblia uma parte que fala assim, ó, se pudesse enganaria até os escolhidos, né? Eu não lembro onde está, mas está na Bíblia. Eu não separei algumas coisas. Ou meu pastor, né? Meu pastor, teólogo. É isso aí. Seminarista dos bons. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se pudesse, enganaria até os escolhidos. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Ninguém pode te enganar. Não pode. A hora que você tiver uma dúvida de alguma coisa, vá na Bíblia. Vá lá na Bíblia. Procura lá. Porque Deus vai falar contigo. O Espírito Santo vai te orientar. E você vai entender que Ele zela pela palavra dEle. E não vai deixar de forma alguma que o inimigo te engane. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, nesta ida no deserto, ele passa por essa tribulação, por essa tentação. O que ele faz para nós? Ele nos mostra como resistir. Amém? Ele nos mostra como resistir. Mas de que forma, irmão Elvis? Através da palavra. Através da palavra de Deus. Através desta palavra que foi nos deixada, para que nós possamos ter entendimento, conhecimento e sabedoria e inteligência, para que nós possamos ser resistentes às ciladas de Satanás. Para que nós possamos entender que as palavras que são modificadas, deturpadas, nós entendemos que são palavras de mentira, porque nós conhecemos a palavra da verdade. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele nos dá também um modelo. Quando ele vai no deserto e passa por essa tentação, que resiste a toda ela, ele nos dá um modelo de como resistir ao mal. Como resistir ao mal.
Mateus 24, 24. Obrigado, pastor. Então, Jesus Cristo, ele vence o mal e nos dá o modelo para como vencermos o mal. Como vencemos o mal? Através da palavra. Através desta palavra maravilhosa, que nós temos acesso, irmãos, em todos os momentos. Ninguém aqui no Brasil é proibido de ler a Bíblia. Ainda não. Faz igual o pastor, ó, memorizar. Porque quando for tirada, a palavra de Deus, ela é a Bíblia, né? Eu tenho Bíblia, tá, irmãos? Eu tenho uma Bíblia, dessa grossura assim. Mas o celular é bem mais compacto, mais fácil de carregar para qualquer lugar. Né? E ainda se eu pedir uma ajuda, o Google aqui, ele me ajuda. O Google, negócio aí. Ele, tá em tal lugar. Mas a palavra de Deus, ela é apresentada como arma. Nossa arma. Ela é até chamada como espada, não é verdade? Espada, é. A espada. Em Apocalipse fala espada de dois gumes. É a espada que corta para um lado e corta para o outro. Ela tem dois fios, sabe? Tem espada, a espada do samurai tem um fio só. Ela corta só para lá. Ele tem que virar para cortar para cá. A palavra não. Essa espada, ela é a espada de dois gumes. Ela tem dois fios. Ela corta para lá, ela corta para cá. Na ida e na volta. É. Coisa tremenda, né? E a palavra de Deus, ela é a principal arma contra a dúvida e o pecado. Na palavra de Deus, nós encontramos as palavras que foram ditas por Jesus, por seus apóstolos, pelos aqueles homens do Antigo Testamento, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Tem muita gente, né, na Bíblia. Vou falar também de mulher, Esther, Ruth, né, para não ficar sem graça, né? Esta palavra, ela é a palavra que estava na mente de Jesus quando ele entrou no deserto e foi tentado. Esta palavra é a palavra que nós precisamos ter na nossa mente em todos os momentos da nossa vida, em todos os instantes. Porque esta palavra é arma para combater o inimigo, para combater o tentador, para combater o destruidor, para combater o ladrão. Irmãos, Satanás tem vários nomes na Bíblia. Vários. Mas a nossa alegria é que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Esta é a palavra da verdade. Está escrito que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, porque Ele foi e disse: estou preparando um lugar para vocês. Porque eu quero que vocês estejam aonde eu estiver. E eu vou voltar para buscar vocês. Amém, irmãos?
Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando a cada instante a mais no coração de vocês. Louvado seja Deus. Que você possa se dedicar mais à Bíblia, mais à palavra, para que o Espírito Santo venha estar dando entendimento, conhecimento, sabedoria, alegria. Ah, mas eu pego a Bíblia e me dá sono. Não vai dar mais não. Não vai dar não, sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai estar contigo nos momentos da leitura da Bíblia. Se você tem dificuldade em ler a Bíblia porque ela tem a letrinha miúda, baixa a Bíblia em áudio. Tem várias plataformas boas que a Bíblia em áudio explicativa excelente. Você pode acompanhar em áudio no fone de ouvido, você pode ouvir o tempo inteiro. Mas não deixe de se alimentar desta palavra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Pastor.